pessoal, tudo bom? Voltamos aqui mais uma vez. Agora vamos falar um pouquinho de rollback. Como tinha comentado no vídeo anterior, vamos fazer uma pequena demonstração aqui. Quando a gente faz algum erro ou alguma caquinha na tabela iceberg, a gente precisa dar um rollback nela, ok? Então, como a gente pode ver, as tabelas são imutáveis. E a gente, hora ou outra, pode, né, por desatenção, fazer algo que não seria algo que pode destruir aí os nossos dados, sujar os nossos dados. E talvez seja uma tabela enorme e você não quer perder tempo reescrevendo uma tabela enorme, né? Então você simplesmente faz ali um revert para o snapshot anterior da tabela, ok? Mesmo tendo a questão das branches aqui no iceberg, a gente pode errar. Então vamos simular aqui isso. Então a gente vai ver aqui dois níveis de... A gente vai ver que existem dois níveis de rollback no iceberg, tá? A nível de catálogo e a nível de tabela. Mas aqui a gente vai ver só o nível de tabela, tá? Porque o catálogo, conforme eu pesquisei, ele se limita ao nesting. Então a gente tem essas quatro abordagens aqui que levam basicamente ali entre, né, falando bem por cima, ao mesmo resultado. Porém, a gente vai usar aqui somente o rollback to snapshot, ok? Porque ele segue a mesma lógica das demais, tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. O único que vai mudar um pouquinho aqui é o cherry pick. Esse vai mudar um pouquinho aí, se você quiser se aprofundar. Então, eu deixei aqui as referências, a documentação e o livro Apache Iceberg The Definitive Guide, ok? Então, a gente vai usar, isso aqui é uma procedure, né? A gente vai usar ela, a famosa PROC, né? Para quem é conhecedor aí de banco de dados, quem atua muito no mundo de banco de dados já vai saber o que é uma PROC, né? Um procedimento. Beleza? Então vamos lá, deixa eu carregar aqui os recursos. Vamos usar os mesmos recursos do vídeo anterior, tá? Então, se você pegar esse vídeo aqui e tiver meio fora de contexto, assista o vídeo anterior. Aqui eu não carreguei a sessão, né? Vou carregar a sessão aqui. Ok. Sessão carregada. Carregar de novo os recursos. E carregar agora o nosso catálogo. Atualizar aqui. A gente tem a última tabela que a gente trabalhou, tá? A gente vai criar uma nova tabela com os mesmos dados, as mesmas amostras. Basicamente a mesma coisa. A diferença é que a gente vai simular um erro, uma desatenção. Então vamos criar a nossa tabela. Atualizar aqui. Percebam que ela não existe. Está criando aqui. Belezinha, criou. Vamos ativar aqui o nosso recurso de branch. Ok. Um selectzinho básico aqui. Então, beleza. A gente tem aqui o nosso dado, a nossa amostra de janeiro, né? Todas do mês de janeiro aqui. Vamos criar a nossa branch chamada ETL rollback. Ok. Aqui seria o nosso insert. Vamos puxar o histórico antes do insert, tá? Então vamos puxar o histórico. Então a gente vê que ele só tem aqui um único snapshot. E vamos puxar a referência. Então ele tem um único snapshot, duas branches, e as duas branches estão usando o mesmo estado da tabela, ou seja, o mesmo dado, ok? Vamos agora, esse aqui é o de março, vamos simular um erro. Então eu criei a branch e a minha intenção agora é fazer um insert na branch rollback e depois eu vou passar eu vou fazer um merge, né? Só que antes eu vou simular uma desatenção. Por algum motivo
eu vou rodar esse comando aqui, que ele vai colocar os dados de fevereiro. Então, quando eu fizer esse movimento, a tabela, né, o ponteiro ali da tabela, ela vai perder a sua referência desse snapshot aqui, certo? Então, como a gente criou com base no primeiro snapshot, aí eu criei a branch ETL rollback e depois disso, de ter criado essa branch, eu dei um insert aqui. Falta de atenção, vamos ver. Então agora ele tem aqui uma nova branch, um novo snapshot e eu vou rodar o ref aqui. O ref. Então, se vocês perceberem, a branch main aqui, ó, a branch main, ela tá com um snapshot, certo? E a branch ETL rollback, ela tá com outro snapshot, ou seja, ela perdeu a sua referência. Vamos ver se funciona, tá? Então eu dei um insert logo após eu ter criado a nossa branch ETL rollback. Então vamos ver se funciona aqui. Eu vou agora na branch ETL rollback, eu vou colocar os dados de março, tá? Para a gente ir acompanhando o raciocínio, deixa eu mostrar aqui. Então a gente tem os dados aqui de janeiro de 2024 e de fevereiro. Até o momento da criação da branch de rollback, nós tínhamos apenas os dados de fevereiro. Então eu criei a branch, fiz o insert dos novos dados e, em teoria, ela perdeu a sua referência, tá? Então vamos ver aqui, vamos fazer um novo insert agora dos dados de março, só que agora na branch. E depois a gente vai tentar fazer um merge, tá? Inserir os novos dados. Então vamos abrir aqui uma nova célula e eu vou copiar esse cara aqui. Copiar, é mais rápido. Eu vou jogar ele aqui e eu vou puxar direto da nossa branch rollback. Ver. Então conte aqui para ficar mais claro. Então da nossa branch rollback temos 8 linhas. E na nossa branch aqui, e na nossa tabela principal, vejam que a gente vai ter aí 9 linhas. Né? Então tá diferente. Duas versões aqui, certo? Beleza, vamos tentar fazer aqui o nosso fast forward ou o nosso merge. Dá uma rodada nele aqui. Aí ele deu um erro, né? Deixa eu ver. Order, a branch main e a nossa branch com as modificações. O que que ele está falando aqui? Então ele está falando aqui, ó, que não pode aplicar o merge ou fast forward porque a ETL a branch ETL rollback não tem um ancestral. Por quê? Porque nós quebramos essa cadeia de ancestral quando a gente fez o insert na tabela principal após ter criado a nossa branch ETL rollback. Bem, para isso, a gente precisa agora fazer um rollback e depois fazer o nosso merge. Eu vou comentar isso aqui para não atrapalhar. Então, beleza. Quando a gente fez a nossa branch de rollback, o, o snapshot anterior era esse aqui, ó. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que voltar a versão da tabela para esse snapshot aqui. Aí, após essa volta aí, esse revert, a gente vai conseguir aplicar o fast forward. Em teoria é isso, tá? Vamos ver aqui na prática.
Deixa eu me localizar aqui. Então, cadê o cara? Ela pronta. Não, não deixei ela pronta. Então vamos fazer aqui em cima, tá? Vou abrir uma célula. Aí eu vou pegar a nossa branch aqui, certo? O nosso branch não, perdão, o nosso snapshot. Eu vou pegar aqui a nossa syntax. Então vai ser a posicional, tá, pessoal? Então é esse cara aqui. Vai pegar. Beleza. Então, basicamente, o nosso catálogo é iceberg. O nosso DB aqui é bronze. E a nossa tabela, e o nome da proc, deixa eu pegar ela aqui. Esse cara aqui. Pega ele, ó. Tá aqui, a sintaxe dele. Vou pegar esse cara e eu acho que era só system, tá? Tá dentro da system. Tem o catálogo. Não tem o banco de dados, ok? Esse cara aqui. Ah, deixar o comando aqui. Ok. Então, seguindo aqui a documentação, a gente precisa colocar o DB. Então, a gente vai dar um rollback na tabela principal, que é esse cara aqui, ó. Aí a gente põe ele aqui. Vamos pôr aspas aqui certinho. E aqui vem o nosso argumento, ou seja, o nosso último snapshot. Então, como eu fiz primeiro a branch Ethereum rollback, então o nosso último status da tabela, o nosso último estado da tabela é esse cara aqui, certo? Então, vamos ver. Então, a gente vai retornar o estado da tabela para esse cara aqui, para esse snapshot aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso comando. Então, faltou. Então, tem uma aspas aqui, aspas aqui, e a outra está fechada aqui. Ok. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso rollback, certo? Tinho. Olá. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Vamos na nossa tabela de histórico, tá, pessoal? Eu vou na nossa tabela de histórico e aqui a gente vê que a gente tem três versões da tabela, ou três snapshots. Então a gente tem esse cara aqui, a gente tem esse cara aqui e tem esse cara aqui. Percebam que agora tem duas iguais, tá? Então tem esse snapshot aqui, ele vai estar para cá e ele tá false, ó. Então significa que a gente reverteu, ele não é mais um ancestral desse cara. Então essa linha aqui, ó, ela não é mais ancestral desse cara. Então a gente vê que no meio dela, ó, ela tá falso, mas a gente aqui embaixo, o último snapshot, ele está espelhado nesse de cima aqui, tanto que eles têm o mesmo ID, né? E só que o timestamp é diferente, ó. Então, se você for fazer uma query com base no timestamp,
é mais seguro fazer com base no snapshot, beleza? Então a gente fez a nossa reversão, no nosso rollback, tá? E agora a gente vai tentar fazer aqui o nosso merge, o nosso fast forward. Vamos ver se vai dar certo. Lembrando, mais uma vez, ele tinha identificado que a tabela, o estado da tabela da branch principal tinha perdido a sua ancestralidade, ao seu pai, né? Ali com base na, na branch ETL rollback. Ok? Então vamos executar agora o nosso merge. Opa! Então parece que deu certo. Então depois que a gente fez o nosso rollback, parece que deu certo. Então eu vou contar aqui 8 linhas, né? E esperamos que a tabela principal tenha as 8 linhas também, né? Olha lá. Certinho, pessoal? Então a gente vai puxar o histórico aqui. Olha lá. Então a gente quebrou essa ancestralidade aqui, né? E a gente retornou essa versão para espelhar esse último estado aqui. E agora a gente tem uma nova versão da tabela. Então a gente meio que simulou um erro aí, uma manutenção aí na tabela, tá? Então isso é muito útil para quando a gente tem uma tabela muito grande e por algum motivo faz uma caquinha e já era. Aí é dor de cabeça para consertar. Então esse é um recurso que eu achei bastante interessante. Tá? Então é isso, é tudo que temos hoje, pessoal. Obrigado pela atenção e até mais.